Direto para Brasília, ao vivo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a criticar o aumento na taxa básica de juros, depois de o Copom, agora durante a semana, quarta-feira, aumentar mais uma vez a Selic em 1 ponto percentual. A Aline Beckett tem os detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Colombo, a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, dessa vez o ministro pegou leve na crítica até, porque em outras ocasiões ele já pegou bem mais pesado com o Banco Central em relação à taxa Selic. Mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, acabou defendendo que esse controle inflacionário precisa incluir aí o estímulo à produção e não apenas a restrição de crédito. Ele disse que não se combate a inflação com o aumento da taxa de juros. Na quarta-feira, eu lembro a vocês, como nós acompanhamos, ou melhor, na super quarta, o Copom elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, como você bem disse, chegando ao patamar de 13,25%. E essa é a quarta alta consecutiva do Banco Central da taxa de juros. O Banco Central justificou que essa medida é justamente por conta da valorização do dólar e também por conta do cenário econômico global. Mas o ministro Luiz Marinho acabou argumentando que a economia brasileira é saudável e que o mercado financeiro exagera quando fica pressionando por uma alta de taxa de juros. Ele defendeu que os salários no Brasil ainda são baixos e que podem crescer sem pressionar a inflação. Além disso, ele chegou a alertar também que a taxa Selic elevada pode prejudicar os investimentos e também o orçamento público a um longo prazo. Apesar disso, alguns setores da economia, um desses setores, a construção civil, deve chegar a ter esse impacto em 2026, agora com essa alta. O ministro Luiz Marinho disse ontem, durante uma coletiva do CAGED, onde ele divulgou os dados do CAGED, ele chegou a pontuar que o mercado de trabalho em dezembro teve uma baixa por conta também da alta da taxa de juros. Ele disse que chegou a fechar com 500 mil postos de trabalho fechados em dezembro do ano passado por conta também dessa alta da taxa. Nós separamos uma fala do ministro ontem nessa coletiva, enquanto ele falava sobre o Banco Central e sobre o aumento da taxa Selic. Vamos ouvir. Que o combate à inflação não é somente por restrição e por aumento de juros, restrição de crédito e aumento de juros, ele se dá também pela produção. Então você tem que estimular a produção, cada vez produzir mais, para poder controlar a inflação a partir da oferta e não da restrição. É evidente que tem que considerar os impactos do governo americano, impacto internacional, mas é preciso observar também como que os setores da economia brasileira têm que se comportar de forma, olhando as oportunidades do Brasil, da economia brasileira e da capacidade de consumo do povo brasileiro em mantendo a empregabilidade e o salário crescente. Por fim, Colombo, o ministro pediu que o Banco Central reavalie a sua estratégia para evitar danos à economia. Volto com você. Valeu, Aline. Aline Beckett, ao vivo e direto de Brasília.